Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham, né, através das nossas lives. É sempre uma honra, né, é sempre uma alegria nós podermos levar, né, os tesouros da alma a todos aqueles que nos ouvem. E o nosso desejo é que todos sejam tocados, né, que todos sejam, digamos assim, atraídos a esse caminho estreito, que é a proposta do nosso irmão maior, que é Jesus. A nossa intenção sempre é verdadeiramente, como dizia João Batista, aplainarmos, né, os caminhos do Senhor, ou seja, tornarmos as grandes verdades em questões relativamente simples, que é o que nos ensina Jesus, e que momentaneamente, nas suas palavras também, nós temos olhos, mas nós não enxergamos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. A esse chamado grandioso, que é a transformação eterna, que é a construção do reino de Deus nos nossos corações. Construção essa que depende de cada um de nós, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É o velho questionamento da vida, né? O sentido da vida. Dar sentido à vida. E para isso precisa ter uma estrutura de alguma coisa que nos responda frente aos desafios diários que nos são propostos. E muitas vezes nós fazemos as coisas pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E arcamos com consequências que não gostaríamos de ter que enfrentar. Situações que são respostas aos nossos atos, impensados muitas vezes. Então, a proposta sempre é que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo, consciência de quem nós somos, para que a gente consiga equilibrar essas pulsações que existem dentro de nós e baseá-las no Evangelho. Acaba sendo até repetitivo, né? Porque a gente fala sempre da questão do Evangelho. Mas outro dia eu falei sério, mas em tom de brincadeira, disse assim: qual é o problema que tu tem? Tu pega e abre o Evangelho. Abre, né? Faz uma oração, pede auxílio e abre aleatório. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente não é que puxa a brasa, mas é que aqui, além da passagem evangélica, tem a explicação e alguns textos que vêm ampliar o nosso entendimento. E quando a gente faz isso, a gente, além de receber uma tranquilidade, porque nos auxilia a rebaixar essa tensão, ele nos traz respostas, nos traz questões que muitas vezes podem não ser imediatas, mas elas ficam fervilhando na nossa mente e vão nos auxiliar nessa nossa condução da vida. Então, renascer é isso, né? É todo dia ter uma oportunidade nova de melhorar essa nossa caminhada, fazer com que ela tenha mais sentido, mais êxito, ela seja compreendida com profundidade, para que a gente possa nos tornarmos todos seres melhores, seres humanos, seres espirituais, enfim. Como nós gostamos, né, de compartilhar momentos com pessoas positivas, pessoas que nos fornecem alguma coisa de bom. E nós podemos ser também pessoas assim para os outros. Então, está na nossa mão essa oportunidade, essa elaboração. E essa questão de consciência, né, é primária. Quando tu abre o Evangelho, né, o que tu quer? Tu quer que se solucionem os teus problemas? Ou tu quer compreender aqueles problemas e vencer os próprios problemas, entendendo pelo próprio Evangelho que tu é filho e tu está dentro da obra para fazer a tua parte? Então,
imprescindível que quando a gente se propõe, né, a coisas novas, a gente seja suficientemente humilde para permitir que essas coisas elas ressoem dentro de cada um de nós, né? O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho, né, que fazer em cima daquilo que eu li? Qual a relação que eu tenho nessa conjectura que eu acabei, né, de abrir? Então isso é muito importante, porque enquanto nós, né, buscarmos soluções fora, vai ser realmente um pouco mais difícil. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: construir o reino de Deus, né? Como é que tu vai construir uma coisa no imponderável, né? Como é que tu vai construir uma coisa, digamos, lá no céu? Não tem como, né? A construção, ela começa dentro de ti, no teu coração, através das tuas atitudes, através da tua postura. E essa construção, ela só vai acontecer a partir do momento que tu acredita. Por que eu iria, né, mover umas pedras pesadas, né, do meu orgulho, do meu egoísmo, das minhas atitudes, se eu não acredito, né, que eu posso, com essas mesmas pedras, construir um grande edifício? Construir, né, dentro de mim esse princípio que vai dando a cada um de nós essa certeza maior, né, de uma vida eterna, de uma continuidade do trabalho, porque a vida ela é imanente, a morte, a limitação, tudo isso está dentro do tempo, né? E nós temos um tempo. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência, né, de construirmos o reino de Deus, que é aquilo que Jesus dizia lá para Tomé: creste porque viste. Felizes os que creem sem nada ter visto. Mas como que os outros creem sem nada ter visto? Né? Eles têm uma estrutura interna de estudo, de entendimento, de base, né, evolutiva, a própria vida, e né, essa base vai dar a cada um de nós, né, essa força, essa coragem de irmos construindo, né, esse grande reino que é a manifestação, a nossa manifestação pela nossa crença da vontade de Deus nosso Pai, que habita, né, os nossos corações. É fundamental, né? Fundamental que a gente dê uma parada no nosso dia, ou várias, né? Mas eu digo uma para a gente pelo menos ter uma, para reflexionar, né? Se olhar um pouco, perceber, será que eu estou contente com o que eu estou fazendo? Será que isso está me satisfazendo? Ou como tu disse, né, buscando fora, eu estou sempre tentando trazer alguma coisa para suprir um espaço que eu tenho e que eu não encaro de frente. Então, por que eu tenho, inclusive, esse vazio, às vezes, interior? Será que eu não estou botando peso em coisas que não têm sentido nenhum ou não têm importância, coisas que são passageiras, coisas que são que amanhã já é diferente, e aí a gente passa o dia... Sim, e se tu não construiu nada, onde é que tu vai te refugiar? Onde que eu vou buscar, né? No Não, outro? e até te refugiar. Sim. Porque quando tu tem um problema, Proteger. quando tu tem uma situação, o próprio Jesus diz, né? Entra no teu quarto, te fecha, né? E Deus, ele que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, ele vai te auxiliar, né? Ele vai responder às tuas necessidades. Então, quer dizer, se tu não tem essa construção interna que ela te dá um norte, verdadeiramente nós vamos cair naquilo de novo, né? Cegos que conduzem cegos. Vamos atropelando a vida, vamos levando um dia após o outro, sempre desejando o futuro, porque o presente não está legal, e que talvez o futuro, magicamente, ele seja melhor. Mas eu preciso entender que o futuro é uma construção agora, né? E para que ele seja esse melhor que eu espero, eu tenho que criar alguma coisa. E aí volta a questão da base.
qual é a base que eu estou me sustentando? Porque tem coisas que eu estou desejando que não tem como. Sim, porque nós sempre colocamos, né? Até falamos, eu acho, semana passada também, a gente bate bastante nisso. Deus é Pai, bom e justo. Né? E daí? E daí, né, cara? Pois é. Porra, eu tô com uma puta de uma doença, me deu um vento, me destelhou a casa. Sim. Cara, onde é que tá a justiça e a bondade do cara? Onde é que ele estava nessa hora que deixou Exato. acontecer? Exato. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas então, o que está errado nessa história toda? Será que toda a estrutura? Porque muitos dizem Deus é Pai, bom, né? Pá, 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 isso aí tá escrito até nas formigas, né? Que eu digo por causa que elas revelam, a obra revela, né, a perfeição do Criador. Né? Uhum. Então, será que não tenho eu que entender de uma forma diferente o porquê que isso aconteceu e fazer como nós mesmos muitas vezes colocamos para nós mesmos, principalmente, né? Tipo, né? O que eu tenho que aprender com isso? Que bem isso traz? Ou seja, onde é que Deus está se mostrando dessa maneira, né? Olha lá, o Jesus, bem-aventurados os que sofrem. Aí tu vai lá com o câncer no cara, a casa destelhada para Jesus, e ele diz, ó, feliz é tu que está sofrendo, e vaza. E não é isso que eu quero saber, né? Tu entendeu? Eu quero a que ele solução. resolva. Eu quero que ele bote a mão dele em cima de mim, né? Resolva tudo isso, e eu continue sendo a mesma pessoa que sempre fui. Isso não pode. Isso não é... É uma grande ilusão. Isso não é de poder, né? Porque poder aí a gente coloca uma pessoa atrás do poder. Isso não se encaixa nas linhas evolutivas, né? Isso não se encaixa. Não tem sentido Não. isso ser assim, né? Porque isso não A trabalha justiça, né? o desafio. Onde estaria a justiça de Deus? Né? Então não se encaixa. E às vezes nós ficamos, né, nessa... que até que tudo está bem, Deus é bom. E depois, quando a coisa começa a realmente pretear, aí a gente ou se afasta, ou se rebela, ou se revolta, ou nega, ou Esperneia, simplesmente, que nem né, criança. esperneia, ou que nem lá nós lemos lá do bem e o mal sofrer, né? Sim. Então, quer dizer, e ainda... E dá para sofrer bem, isso é que é interessante, né? Exato, o sofrimento te vem e ainda tu tem que sofrer ele bem. Claro, porque o próprio Jesus diz, todo sacrifício é agradável ao significado, claro, Senhor. tem um significado. Porque se estão te tirando alguma coisa material, é porque alguém te deu. Se alguém te deu, é uma questão de justiça. Tu merecia. Se alguém te tirou, é uma questão de justiça Também. também. Só que, enquanto a gente recebe, nós agradecemos a Deus. Enquanto nos é tirado, aí a proposta é totalmente diferente. Aí é a né? revolta, né? Tem um texto no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, que ele é muito... Não me lembro qual é o capítulo. Obediência e resignação. E ele nos coloca a nossa posição perante esse Deus que é bom e que é justo. E que muitas vezes, por nós não entendermos como se manifesta essa justiça e essa bondade, porque os nossos olhos são extremamente limitados, a nossa interpretação é sempre pelo nosso ego, nós não conseguimos entender a mecânica da vida. Mas é muito, muito interessante. Achou ele? Não, eu achei, mas eu acho uma parte bem legal, né? Que não é a melhor de todas, né? Mas enfim, ela diz: cada época está assim marcada com o selo da virtude e do vício, que a deve salvar ou perder. Né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Que a gente percebe claramente. Que é o quê? Né? É o estudo, Sim. a análise, o posicionamento, a Desenvolvimento, questão né? consciência, o que está acontecendo, onde é que eu estou, né? Que loucura que é isso, tio. É. Né? Uma tecnologia altamente evoluída para matar. Sim. Sim. Fazer mal. É para fazer mal. Evoluímos em tecnologia de uma forma astronômica para fazer mal ao outro. Estudamos É. para aplicar de forma errada. Que nem eu brinquei outro dia, eu digo, tem os helicópteros para a guerra, mas não tinha helicópteros para tirar o pessoal que estava ali na enchente que deu aqui. Não podia. Uhum. Então, quer dizer, né? Tem alguma coisa errada nisso. Aí. Então, a virtude é a atividade intelectual de cada um. E olha o vício. E o vício
é a indiferença moral. Ou seja, espíritos pusilânimes, fracos, né? Que deixam a coisa rolar, indiferença moral. Tá tudo certo. Trair, mentir, negar a Deus, né? Isso aí é tudo tranquilinho. Nós vamos resolver depois, né? Ou até justifica. Ele tá Fazendo uma passando porque ele aposta, de precisa. repente, fazendo uma aposta que vou entrar no céu, e aí coisa. Mas aí é o Frieza. grande finale, o final é de Lázaro, né? O final, ele diz assim, ó: ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, são irmãos mais velhos, cuja missão é orientar os mais novos nessa trajetória evolutiva conturbada que nós estamos vivendo momentaneamente, mas nenhum uma cruz mais pesada. Somos todos A capazes, justiça. desde que utilizamos os elementos que estão dentro de nós, né? Ele diz: o atingiremos com o chicote, que obriga ele a ir para frente, né? Que faz ele levantar. E forçaremos a sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Olha que bonito que é isso, né? Ou tu vai por bem, ou tu vai na pancada, Mas tu que é vai. a dor. Que É é o a caminho, dor. é o caminho da humanidade, é esse. E a dor, a gente acha que a dor é uma negação, que Deus, tipo, numa bet também que ele deve ter, né? Castigo. Ele castiga assim por sorte. Em vez, não. A dor é aquela alma que semeou por liberdade que tinha e está colhendo. Ponto. E é necessária para a mudança. Mas então a reencarnação, a curva. Ou tu te espiritualiza ou tu continua patinando, né? Então, quer dizer, se existe uma justiça de Deus, não, de onde é que vem tudo isso aí? Né? Então ele diz, ó: o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brando, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Dócil ouvido aos ensinamentos, que é aquilo que nós falamos, de tu abrir o evangelho e entender o porquê que tu está abrindo o evangelho, numa proposta renovadora, numa proposta de trabalho, e não numa proposta de solução dos teus problemas, né? Que de uma forma política, né, interesseira, alguém vá fazer alguma coisa por mim. Só farão por mim a partir do momento que eu faço, né? Ele coloca ali nessa frase que tu leu, resistência orgulhosa, para dobrar a vossa resistência orgulhosa. Então, a gente tem que perceber que muitas vezes essa nossa teimosia em não aceitar essas oportunidades que a vida está me oferecendo, inclusive pela dor, é uma necessidade de transformação que eu preciso. E a única forma que a vida está encontrando é através dessa espora que ele está me... te tirando o que a própria vida te Como é deu. que diz ali o chicote, né? O chicote porque eu tenho que... É te tirando aquilo que a vida te deu. Por isso que, né, tem no próprio Evangelho, não, no Antigo Testamento lá de Jó, né, que tem, é um lance muito bonito, nós já comentamos sobre isso. Então, é tipo uma história, né, que Deus e o diabo, né, que não existe, né, o que existe é o bem e o mal. o bem e o mal, né? O interesse, o materialismo e o espírito, né? Porque daimon é matéria, né? Então eles estão lá confabulando e tal. Aí Deus diz para o diabo, né? Olha lá, Jó, né? Que cara fervoroso, um cara que me honra, um cara que faz tudo por mim e tal. Aí o diabo diz, sim, com tudo aquilo que ele tem. Tá bem de vida? Tá bem de vida, tem um monte de coisa e tal, ele tem mais... Até eu te sigo. Até ele tem mais que né, que te honrar e fazer festins para ti até, né? Aí Deus diz, não, mas o cara é firme mesmo. Aí o diabo diz, ele é firme, então tá, vamos ver.
Aí Deus diz, então tá, vai lá e pode tirar tudo aquilo que ele tem e vamos ver. E está escrito, né? E nisso, então, a produção começa a morrer toda, os bichos começam a dar doença e começam a morrer, né? A família começa a ter doenças também, perde tudo. Os filhos ficam doentes, a mulher dele morre, né? E ele não desiste. Todo o tempo ele continua acreditando no Senhor, todo o tempo. E quando ele está acamado, né, pronto para morrer de lepra, eu acho que é lepra, os dois olhando todo esse filme, né, de terror não, né, que é fantástico, os dois olhando, e aí então Deus, né, fala para tu viu, né, ele está vindo para cá, e por nenhum momento ele desistiu. E aí então ele melhora, e num curto espaço de tempo ele recupera tudo aquilo que ele tinha. Então, é a questão de Jó, né? A gente tem que entender quem que te deu, entender quem que te tira e entender o que tu tem que fazer com aquilo que não é teu. Essa é a verdade. Qual é o teu atributo nessa vida, né? Que é utilizar o que tu tem da melhor forma possível. Mesmo que às vezes pareça não ter nada, né? Então... Eu gostaria de ver um de nós lá no lugar de Jó. Nós já tinha largado do Senhor quando tivesse ali dado a primeira chuva de pedra na colheita, né? Já começava a chamar, né? E enquanto que, claro, isso é figurativo figurativo, mas educativo. Por quê? Porque ela traz um ensinamento muito grande, que é a fé de Jó, né? Que Jó, por nenhum momento, ele desiste, por nenhum momento ele se entrega, sempre confiando no Senhor. Porque na cabeça dele, foi o Senhor que deu para ele. A tal ponto que lá no início, eles tinham esse entendimento de uma forma tão forte e tão viva, de que o filho unigênito, o primeiro filho homem, eles sacrificavam. A Deus, né? Ao Deus que eles acreditavam. Sim, depois semeavam outros, né? Mas enfim... E aí depois, então, começou os outros sacrifícios, né? Que eles ofereciam, então, parte da produção, ofereciam animais. Bichos, né? Aí depois um outro cara um pouco inteligente, ele disse assim, não, vamos fazer diferente, né? Em vez deles oferecer para o Senhor, que eu vou montar um esquema aqui, eles oferecem aqui dentro o templo, e eles oferecem para mim. Aí ele pegava aquilo ali e organizava, né? Que nem hoje lá, que dizem que é para dar dinheiro para ajudar Jesus, né? Então, Jesus não tem conta em banco. E o pessoal lá ainda ajuda. Ele nem ia querer reais também, Exato. Né? Então, essa questão, ela é muito importante de a gente... Por isso que a gente usa até figuras, né? Para que a gente compreenda de que... E é toda uma questão histórica. Então, se é criado o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que tu tem acesso, né, como uma forma de agradecimento ao sistema, ao movimento, que é a vida que te deu. Né? E como a vida te deu, tu tem que ser grato. Por isso que a base do Evangelho, segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Repartir, auxiliar, se tu não der, tornar melhor. Se tu não dividir, se tu não fizer o outro, aquilo que tu não te salva. É porque tu não te transforma, né? Tu não muda. Né? Aí, vamos me salvar. O que é se salvar? Do quê? Do quê? Pula fora dos orientais lá, samsara, né? Que é a roda de sofrimento e a roda de reencarnação. Que a gente está preso porque ainda somos os mesmos. Exatamente. E a gente não sai desse círculo dolorido, digamos assim, né? Aí tu vai dizer, mas então depois a gente sai disso, mas nós vamos para onde? Né? Nós vamos para onde? Por isso que a gente não se esforça, porque a gente pensa que, morreu, acaba tudo daí. Acaba tudo, vai lá junto de Jesus, tomar suco e jogando carta eternamente. Não, né, tia? A coisa é muito grande. Imagina se aqui tem trabalho a ser feito e ninguém quer. Imagina no universo o que tem a ser feito. Né? Que é movimento contínuo. Movimento contínuo e que precisa de seres vivos, almas, né? Enfim, entidades que toquem todo esse projeto, que toquem toda essa estrutura,
Porque até o nosso planeta ele é todo estruturado, né? Ele é tocado por seres muito pequenos, né? Até seres grandiosos. Dentro de uma casa espírita, por exemplo, trabalha, espiritualmente falando, seres pequenos na questão energética, de limpeza, coisa assim. Trabalham seres medianos juntamente conosco, trabalham seres um pouco mais evoluídos do que nós, organizando, administrando, gerenciando essas energias, que essas energias, todas elas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É Lavoisier, né? Então, quer dizer, então alguém tem que fazer isso. Que é que nem construir o reino, né? Se não tiver o servente de pedreiro lá embaixo, como é que tu vai chegar no Se telhado? alcançar a massa É, preparada. fica um pouco mais difícil, né? É. E é nessa questão de espiritual, né, que se fala muito, tá, mas morreu e deve fazer o quê? É só a gente pensar na nossa vida, porque quando tu faz uma oração e tu pede um auxílio, quem é que vem te auxiliar? É o próprio Jesus? Não, né? Mas é um emissário dele, alguém abaixo dele que se dispôs a trabalhar por essa obra. Então, obviamente, um espírito que já desencarnou, que já teve uma experiência igual a nossa, e que entende um pouco mais e está proposto naquele ambiente ali, está de guarda, muitas vezes guarda não, está de prontidão, esperando a oportunidade de muitas vezes agir, né? Ali eu chamo, cara, A gente tem que entender também isso aqui, né? essa Como é que mecânica. essa mecânica. Porque não é simplesmente tu chamar, né? Tem que ter uma. É que nem, que nem a gente sempre diz, né? Que nem uma mangueira, um tubo. Se não sai por baixo, não entra por cima. Uhum. Se não sai por uma Se está ponta, entupido, não entra pela outra. Então, a oração ela tem que ter sentimento, ela tem que ser fervorosa, ela tem que ter um porquê, né? E a partir do momento que tu cria esse, digamos, campo, né? Se abre, digamos assim, uma situação para que alguém venha e te auxilie naquilo que tu te propõe. uma conexão. Cria-se. Beleza. O inverso é diferente. O inverso, quando tu tá ali, né, fazendo uma coisa errada, porque se tu pensasse sobre ela, tu saberia que ela tá errada. E tu quer dar sequência nisso, tu cria o mesmo campo. Sim, o mecanismo é semelhante. É o mesmo campo, só que, né? Só que nesse campo não vai vir alguém disposto ao trabalho. Não vai vir alguém do bem, porque ele não vai se aliar a essa proposta Não tua. tem ressonância. Mas tem uma turma sem fazer nada o dia inteiro que precisa, porque eles perderam os corpos, estão mortos, entre aspas, e eles precisam continuar, né, fazendo aquilo que faziam. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Né? Então eles entram em ressonância. E aí eles vêm te ajudar. Ao teu socorro. Eles vêm ao teu socorro. Por quê? Porque tu abriu essa frequência e eles estavam ali ao bel prazer e eles veem em ti a oportunidade. Eles, O cara quer jogar? Vamos lá. sim, né? Eu adoro isso. Ou vamos lá fumar mais um, ou sei lá. Entende? Então, a coisa é relativamente simples. E tá tudo explicado. Então é só a gente, às vezes, pensar um pouco ou estudar um pouco, que a gente descobre essa mecânica, né? Que assim como a gente chama e recebe, muitas vezes, a coisa boa, pela nossa mente, pela nossa vontade Sim. interna, a gente Imagina. se conecta com os... Imagina que Jesus diz: quem procura, acha, quem bate, a porta vai se abrir. Uhum. Tu E entendeu? é pra tudo isso. E é para tudo. Não é só pra... Entende? Então, ele diz que nessa questão, né, atitude, movimento, pensamento, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras, a coisa flui. Uhum. E de uma forma muito sutil, que às vezes nós não damos a devida importância, né? Então, abrindo o Evangelho na rádio, vamos pedir a inspiração para ver, né, o que nós recebemos hoje, né?
É quase demais, né? Eu peguei no capítulo Sede Perfeitos e eu peguei bem no dos bons espíritas, que é meio punk isso aí. Antes tem o homem de bem, Uhum. que nem ali a gente não passa, Antônio. É que ele é mais abrangente, o homem de bem, porque o bom espírita já é mais específico, vamos É dizer assim. específico para aqueles que... Para não chamar, inclusive, a atenção, né? É. Mas olha o que... Aí nós estamos com um problemaço, né? Nós estamos com um problemão. Aí o pai e a mãe estão longe e a gente sabe o que o pai e a mãe vai responder para nós, né? Então nós vamos lá falar com o nosso irmão mais velho. E aí pedimos para ele, eu estou com um problema assim, assim, assim. O que tu me diz? E aí ele te diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se tu não amar, senão aqueles que te amam, que recompensa tu tem com isso? Os bandidos, eu traduzi aqui, né? Os publicanos não fazem isso também? E se tu cumprimentar só os teus irmãos, o que tu está fazendo mais do que isso? Os pagãos, que não têm consciência nenhuma de Deus, né? Não fazem isso também? Então ele diz, seja tu, meu irmão, né? Seja vós, outros, perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então o teu irmão mais velho te diz isso aí. Tu pega das costas e vai embora. Sim, pá, não era o que eu queria. Não ouvir. era o que eu queria ouvir. Não, na real, não era o que eu queria ouvir. Uhum. Sim, eu quero alguma coisa que resolva o meu problema. Não que me faça, Não, o que eu queria Fazer. mesmo é que ele fosse lá fosse lá e fizesse. e resolvesse o problema para mim. Uhum. Né? Por exemplo, se o cara me aprontou, vamos eu e tu, meu irmão mais velho, e nós vamos lá mostrar para ele quem é quem, né, A cara? nossa força. É, vamos mostrar quem é quem. Em vez de Jesus, não, ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e reza para aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Eu digo isso. Que aqui nesse planeta, está escrito na Bíblia, né? Dos 144 mil eleitos, que eles são os precursores, né? São eles as almas que vão conduzir, né? Então tu pega 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, divide por 144 mil, nós vamos ver que aquele que ama o inimigo, aquele que faz bem, aqueles que vos... Meu, não existe quase. É um percentual baixo. É tão Pra você ter uma baixo ideia, né? que é irreconhecível, porque nós que estamos aqui, Mas interessante. nós não rezamos. Por que nós... Jesus disse isso? Qual é a mecânica desse negócio? Porque muitas vezes me parece, porque a gente tem uma cultura religiosa, eu digo que é pouco explicativa para mim, pelo menos. Então, ser bonzinho, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Para quê? Então a gente não entende o porquê. Por que fazer o bem? Qual é o sentido? Por quê? Qual é o fundamento disso? Sim, por que Explica, né? Por que eu tenho que rezar para o meu inimigo? Por que eu tenho Se é que ele fazer que bem? tá errado. Por que eu tenho que... Ele diz assim, ó... rezar por aquele que me persegue e me calunia. Uhum. Eu sei que o cara Caras são fala ruim. mal de mim pra caramba e eu rezar pro cara. Eu vou lá. Por quê? Por que ele quer? Por que ele nos orienta a fazer isso, né? Então, tem uma explicação, obviamente, de uma sequência de vida. Que nós somos seres imortais e estamos numa escola. Exato, e ele deixou tudo bem delineado, né? Vai lá na parábola lá do joio e do trigo, né? Enquanto os homens dormiam. Então, aqueles que dormem para os princípios da lei se afastam da própria lei e praticam as suas iniquidades. Então, quando o cara rouba, né? Que ele está transgredindo a lei, um dos mandamentos. O que acontece? Quando ele rouba de alguém. E quando ele rouba de alguém, um é o autor e o outro é a vítima. Né? Uhum. Então, tu sendo a vítima do roubo, o que acontece? Quem que te roubou?
foi um irmão teu. Mas por que ele fez te roubou? Né? Ignorância, né? Claro, às vezes Conhece porque a- ele não tinha, Sim, porque sim. ele carecia disso, mas isso mostra o quê? Mostra que ele está dormindo para a questão da lei. E como tal, ele age numa questão de dormência, ele age numa questão O de imediatismo, erro, né? né? Eu quero resolver agora. Exato, ele age numa situação de erro. E então o que ele faz? Ele te rouba, ele te mente, ele te tira. Mas é um irmão teu num processo evolutivo. E se existe um Deus que é bom, né? E que nem ele diz lá no joio, deixa que cresçam juntos, bons e maus, né? Então, se nós estamos no meio de tudo isso e eu momentaneamente sou vítima, que é o que ele está dizendo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me igualar ou ser pior a ele. Eu tenho que entrar dentro da estrutura e continuar fazendo aquilo que a própria estrutura me pede, que é a prática do bem. Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Né? É porque muitas vezes a gente não entende, né? O porquê fazer o bem, o porquê ser bom. Porque num entendimento de seres espirituais que nós somos, em evolução, a única forma de nós desapegarmos de tudo isso que nos incomoda, como ele diz aqui, ó, as ofensas, as calúnias, os males que fazem contra nós, é nos colocarmos sempre numa posição mais libertada de toda essa influência. Como me libertar disso se não, como ele diz de novo, não reagindo da mesma forma, Sim, dando reagindo exemplo. positivamente? Porque por que São Francisco era São Francisco? Porque fazia o que fazia. Aplicava isso aqui na vida dele para o semelhante dele. E é um ser que evolui, um ser espiritual que fazia o bem, porque construiu isso dentro de si. Nós, como é que nós vamos nos tornar seres melhores, se não através desse sacrifício de não suportar o que fazem contra nós, mas de transformar o que fazem contra nós, de poder receber esse mal e devolver bem. Porque ele diz aqui, né? Até os bandidos não fazem isso aí que tu está fazendo. Isso aí é o mínimo. Tratar bem os teus, isso aí qualquer um faz. Então tu quer ser chamado filho de Deus? Tu tem que Seja fazer filho muito de mais. Deus. Tem que fazer muito mais. Porque na realidade, quando tu perder tudo, o que vai sobrar? O bem que tu fez. Uhum. A tua essência, quem tu é, né? Exato. Que tu E para construiu. onde tu vai? Tu vai para aquilo que tu é. Uhum. Para aquele reino que tu também. Exato, tu vai para aquilo que tu é. E aí, por que tem coisas ali que a gente não entende e tal? Por quê? Porque aqueles que partiram daqui nunca fizeram nada pelo outro, não tem nada dentro deles, e quando eles partem, eles não têm nada. E ainda eles precisam da estrutura. Então, eles voltam dentro da estrutura, né, buscando aquilo que eles acham que é necessário. Mas só uma coisa é necessária, né? Que é o que Jesus diz. Só uma coisa é necessária. O amor ao próximo. O bem manifestado. O bem, né? Porque quando tu está no bem, tu está atrelado ao próprio processo. Tu está conectado à fonte de todo o bem. E como tal, tu te alimenta, digamos, tu vive pelo bem. Por quê? O que te leva a amar o teu inimigo? Tu tem que ter uma força que está louco. Sim, tu tem que acreditar e compreender. De uma força que está louco, né? Porque então tu tem que viver, né? Esse entendimento de uma forma tão tocante, né? Que mesmo ele fazendo aquilo que ele faz, tu compreende ele, tu ama ele, não como teus filhos e tua família, mas tu ama ele, entendendo que ele está vivendo um momento de cegueira espiritual e por isso ele faz o que ele faz. Jesus, quando está na cruz, o que ele diz? Perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Outra coisa que às vezes a gente não entende muito, mas todo mundo sente e todo mundo pode observar isso dentro de si. Quando alguém te faz o mal e tu devolve a pedrada, tu cria uma coisa ruim dentro de ti. E tu justifica, ele mereceu. Quando alguém te faz o mal e tu trata bem, ou às vezes tu não consegue, porque tu também acha que a pessoa não merece,
Mas tudo tu tá criando dentro de ti. O bem e o mal tu tá criando aqui dentro. E como tu te sente quando tu faz determinado tipo de atitude. Mas tu tem que entender, nós temos que entender uma coisa muito simples, né? Que o maior inimigo, ele mora dentro de ti. Exato. E quem é esse cachorro? E tu dá comida pra ele todo dia. Não, e quem é o cara? Quem é que é o cara? Então, se o cara te fez aquilo, né? E tu devolve na mesma moeda, tu tá atendendo a quem? Ao inimigo, ao teu ego. Dando força. Tu tá dando força ao teu ego. Agora, se tu consultar a tua consciência, ele fez aquilo. É correto eu fazer a mesma coisa? Não. Exato. É. E aí Ele acabou. E eu. Como é que eu ajo? Ali ou aqui? Eu tenho que agir aqui, né? Exato. Mas entendendo que o maior inimigo está dentro de ti, Sim. tu tem que te posicionar. Porque se não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, por que tu foi vítima daquela situação? Por que nos cruzamos na vida? Por que né, deu acaso? com todas aquelas coisas ruins contigo É. e não foi com outro? Uhum. Né? Tem que botar a mão, né? Então, quer dizer, e se tu der, porque na realidade é assim, Paulo diz, né, é imprescindível matar o homem velho. O que é matar um homem velho? Tu tem que ter maturidade espiritual, saber, filho, de quem tu é, onde é que tu tá, o que tu Parar tá fazendo. de cometer os mesmos erros. Exato, Te renova, né? Por exato, numa questão construtiva, numa questão positiva, né? E por isso que não adianta, né, nós continuarmos nessas narrativas, né? Ou seja, os nossos mentores dizem, né? Ele diz que não há mais tempo para catequizar. Não há tempo para perder tempo. O que é catequizar, né? Tentar convencer os outros, mostrar, olha, tu fez isso errado contra mim, papapá. Não! Esquece tudo, releva, faz a tua parte, te conecta, né? E constrói dentro de ti. Porque aquilo que tu construir dentro de ti é teu, e tu leva tudo isso que é teu. E nessa tentativa, às vezes, de catequizar, que é antiga, tu salienta o erro. Tu não auxilia Sim. a correção, tu salienta o erro. E usando o exemplo do próprio Jesus, os caras chegavam para ele não questionava por que tu tá desse jeito, o que tu fez. Ele auxiliava. Auxiliava e só recomendava, não torne a pecar, para que nada de pior te aconteça. Mas então, muitas vezes nós, nessa nossa posição orgulhosa, nós queremos dar lição de moral quando a gente não tem essa capacidade. Então, é muito mais. Sempre as oportunidades são sempre para nós, né? Porque o que tu faz diante de uma situação? Tu tenta botar o teu orgulho e espezinhar, às vezes, o outro, né? Mostrar para ele que ele está errado, ou tu tenta te transformar e, através dessa transformação, de alguma forma, beneficiar. Porque a gente não acredita na semente, né? Tu está colocando uma semente boa, ao invés de ficar apontando. Tu coloca uma semente de carinho, de amor ali, e que lá na frente, vai saber o tempo dele, ela vai brotar. E aí talvez ele consiga também dar o passo necessário na vida dele. E o interessante, né, que quando tu faz uma pesquisa, né, pedindo, né, para nós aqui, se tu é uma pessoa de bem, todos nós, a gente diz, não, eu sou bom, porque a gente, tipo, não faz mal a ninguém. Meu, nós estamos longe. E por isso do Evangelho, e por isso do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O verdadeiro. É isso aí. Então, Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Ele se interroga. Pergunta a si mesmo se não violou esta lei. Meu, aqui nós estamos condenados. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, né? Tipo, samaritano lá que o padre passa tocado, né? Se ninguém tem o que reclamar dele. Meu Deus. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se lhe fizesse para com ele. Isso é o início, né,
É quase uma relação, né? da relação, né? Do que é verdadeiramente bom. ser um homem de bem. Ele tem fé em Deus, o homem de bem aguenta o tranco. Já não passamos no primeiro Sim, parágrafo. já não imagina. passamos. Vou ler todos os outros. Não se envaidece, enfim. Nós, Mas é para aprender, né? exato, por isso que esse Pra trabalho entender. ele é silencioso, né? Construir o reino de Deus é uma oportunidade individual e única de cada um de nós. Quando a gente tem força física, a gente responde de uma forma física. Quando a gente tem força material, nós respondemos de uma questão material, né? Tu tem poder, tu tem riqueza, tu tem vigor, né? Digamos. Agora, a riqueza espiritual é a mesma coisa. Só que também tu tem que buscar ela, tu tem que guardar ela, tu tem que cuidar dela e tu tem que administrar ela, né? E a gente pode ver que as outras, o tempo ela vai te tirar todas. A única que sobrevive a tudo isso é a tua riqueza espiritual e que às vezes nós não prestamos tanta atenção. Então, né? Sede, depois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Ou seja, procurarmos sermos o nosso melhor. O nosso exemplo é aquele ali. Um grande abraço. Obrigado a todos e até sábado que vem, quando retomamos a nossa conversa. E Obrigado. fica ali, fica o tema, né? tema aí. Capítulo 17, sede perfeitos, né?